Dos dois, eu acho que antes do debate a gente podia comentar essa notícia fresquinha, acabou de sair. Zambelli foi presa na Itália. O que a gente pode dizer sobre isso? O que tá rolando? Qual é o desenrolar disso também, né? Não, eu acho que a grande questão é se ela vai ser ou não extraditada, né? Se ela não for extraditada, bom... Como que é o acordo entre Brasil e Itália? Pois é, hoje existe... Os acordos entre os países hoje estão todos um pouco machucados, né? Agora, a Itália tem uma possibilidade de não extraditar, né? Independente do acordo, pela possibilidade de que se compreender que houve uma perseguição ou que a prisão dela foi política. O mérito da questão que envolve a Zambelli, a meu ver, não é necessariamente um mérito político, mas a forma que envolve o processo dela me parece político. Por quê? Porque, por exemplo, ela tomou 10 anos de cadeia, né? Ou seja, a partir do 8º ano você tem que cumprir regime fechado. Então já tem um problema aí que é a possibilidade de usarem isso para que ela não possa seguir deputado ou ganhe uma liberdade de siga deputado. Então ela teria que ser encarcerada. Segunda questão, as cautelares que foram impostas a ela nesse caso diziam respeito a ela perder as redes sociais. O filho dela perdeu as redes sociais. A família dela está sem redes sociais por conta dela. Quer dizer, o que tem uma coisa a ver com a outra? Então tem um envelopamento do processo dela que pode ser entendido como político, como perseguição política pela Itália, e isso furaria, mesmo havendo um tratado. Agora, se ela vier para cá, a coisa fica mais complicada. Embora a gente tenha aqui os parlamentares tenham prerrogativas da própria Casa Legislativa, no caso a Câmara dos Deputados, dizer se ela vai ou não continuar o mandato, dizer se ela vai ou não ser presa, isso deveria passar por deliberação da Câmara. A gente sabe que o STF tem furado todas essas prerrogativas dos parlamentares e provavelmente ela viria para cá e seria presa, independente de qualquer coisa. Vilela, vou começar pelo final da ponderação dele. Eu acho que, primeiro, em relação ao mandato, a Zambelli tem uma peculiaridade. Por mais que a gente viva uma polarização e por mais que a Câmara, de fato, pelo 53, precise autorizar a prisão nesse momento, eu acho que até a ala mais alinhada com ela ideologicamente não tem muita disposição de defendê-la, por tudo que ela fez antes da eleição, por todo esse contexto, então Bolsonaro, não sei... Na entrevista aqui, disse que ele perdeu a eleição por causa dela. Então é um pouco, acho que o sentimento que se tem em relação aos alinhados ideológicos dela, então acho que eles não entrariam na bala por ela e não criariam uma desavença, mais uma desavença com o Supremo Tribunal Federal por conta dela. No que diz respeito à extradição, existe um acordo Brasil-Itália, mas o processo de extradição, por mais que ele esteja previsto em tratados, na Constituição italiana, na Constituição brasileira, ele é sobretudo um processo político. Porque quando a gente lembra do procedimento da extradição, a gente precisa lembrar o seguinte: o Supremo e o equivalente na Itália validam os requisitos jurídicos e depois é encaminhado para o presidente, no caso da Itália para a primeira-ministra, para ela validar politicamente ou não. E nós sabemos que a grande esperança da Zambelli neste contexto todo sempre foi a primeira-ministra italiana. Então eu acho que nós chegaremos a uma solução intermediária, como aconteceu no caso do Robinho. Só que o contrário, ela cumpre a pena na Itália, e de acordo com as regras de execução penal italianas, mas sem solução para a perda do mandato. Ela vai acabar perdendo. Eu até concordo. Nesse ponto eu concordo contigo, Acácio, porque é o seguinte, sobre ela não ter apoio, né? Até mesmo da direita. Porque você falou do artigo 53 ou 55 da Constituição, são artigos que tratam dessa questão da Câmara puxar para ela a deliberação sobre a prisão ou perda do mandato, e não é só o Hugo Motta, que é o presidente da casa, que pode pedir que isso aconteça. Tem prerrogativa. O próprio partido político pode chamar para votação. A pedido de um partido político pode ser pautada a possibilidade de que ela perca ou não o mandato e a prisão e essas questões todas. E nenhum partido até agora pediu. Então, quer dizer, não tem sido realmente recebido um grande apoio. Diferente do Ramagem, né, que o PL pediu, e do próprio Chiquinho Brazão, que até é um absurdo, acho que todo mundo vai concordar que é um absurdo, também foi um partido político que pediu. Ela ficou sem padrinho nessa história. Pois é. Ô, Kratos, vamos então ao vídeo do primeiro bloco. Solte aí pra gente com as regras, por favor.
Primeiro bloco, a tema livre. Cada debatedor fazendo de 3 a 4 perguntas. Para cada pergunta, 3 minutos para perguntar, 5 minutos para a resposta, 3 minutos para a réplica. Estamos de volta, então. Eu vou pedir para o André fazer a primeira pergunta, então, para o Cássio. 3 minutos para a pergunta, 5 minutos para a resposta, 3 minutos para a réplica. Bom, eu acho que a primeira questão, acho que a questão que, enfim, nos traz aqui é a diferença de nós temos a respeito do Bolsonaro, a respeito do bolsonarismo, Eduardo Bolsonaro, mesmo o Jair, enfim, um processo do golpe, como os demais processos que envolve. A minha visão é de que há uma politização, que o judiciário, sobretudo o STF, ele parte do político e envelopa com o jurídico, né? O jurídico é um instrumento. Eu imagino que você veja o contrário, ou veja uma forma diversa. Então, a minha primeira questão é essa. O que há de jurídico, que você enxerga de jurídico nesse processo do golpe? André, vamos lá. Começando pelo começo, como diria o poeta. Eu acho que a gente tem que, quando fala do inquérito, do processo do golpe, a gente tem que segmentar sobre os diversos atores envolvidos. É muito difícil a gente falar sobre A, B ou C de forma genérica. E eu acho que a principal estrela dessa ação penal toda é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Acho importante até para a nossa audiência que a gente fale especificamente sobre ele. E em relação a ele, a gente tem que olhar alguns aspectos. Primeiro, quando a gente pensa em crime, quando a gente pensa em ação penal, quando a gente pensa sobre todas as teorias que pautam o nosso direito penal, existe a autoria intelectual. Não necessariamente ele foi lá e colocou a mão na cena do crime, ele não agiu de forma material, mas ele tem a capacidade, ele tem relevância, ele tem eventual ascendência intelectual sobre os demais que fazem com que eles sigam as suas determinações ou até sigam os seus exemplos. E no Brasil essa não é uma novidade, a própria ação penal 470, o Mensalão usou essa teoria, que é a teoria do domínio dos fatos, também vinculada a essa autoria intelectual. Então, acho que a partir disso, a gente consegue, a partir de twitters, reuniões, postagens, uma série de coisas e até eventuais confissões ao longo desta semana, vinculá-lo a essa situação. Em segundo lugar, são 5 crimes imputados a ele. Os 2 crimes previstos no Código Penal, ali no finalzinho do Código Penal, que tratam do atentado ao Estado Democrático de Direito, 359L e 359M, que é o golpe de Estado e o atentado às instituições. Também há em relação a ele associação criminosa armada, dano qualificado e aquele crime contra os bens tombados. Em relação a ele, são 5 crimes imputados e eu confesso a você, aqui eu faço uma confissão que eu nem sei se eu deveria. Os 3 últimos eu acho muito difícil vinculá-lo, associação criminosa armada, dano qualificado e o crime contra os bens tombados, que são aquelas condutas vinculadas efetivamente ao 8 de janeiro. E por que eu tiro o Bolsonaro disso? Porque se ele é autor intelectual, ele não estava lá, isso é óbvio, durante o 8 de janeiro, então ele não pode ser responsabilizado em relação a isso. Mas, porém, em relação às 2 condutas anteriores, eu acho que há essa possibilidade de responsabilização. E aí, por mais que existam várias críticas à atuação do Supremo Tribunal Federal, e nesse ponto também acho que em algum momento nós teremos uma convergência, especificamente ao ex-presidente, há um inquérito conduzido pela Polícia Federal de quase 1000 páginas. Há uma robustez probatória latente. E pode ser que uma prova seja refutada, que 2, 3, mas quando você olha para o inquérito de 1000 páginas, ele tem volume suficiente, ele tem robustez suficiente para que o Ministério Público e posteriormente a primeira turma do Supremo Tribunal Federal olhem para aquilo e digam: há, muito provavelmente, o cometimento de um crime. Então,
respondendo a sua pergunta, olhando especificamente para este inquérito, eu acho que a gente tem elementos em relação a ele. Em relação aos outros, eu acho que o que vai acontecer, o que acontece nessas grandes ações penais. Teremos alguns condenados, outros absolvidos, a figura do delator aí tem sido posta à prova, e é importante a gente frisar, no Brasil é nova essa legislação relacionada à delação premiada, tem 10 anos, um pouco mais de 10 anos, e para que ela ganhe musculatura, para que ela ganhe aceitação nos tribunais é pouco tempo. A gente teve a Lava Jato que explorou isso a fundo, e agora esse inquérito. E por fim, judicialização da política ou politização do poder judiciário. Eu acho que essa questão existe, mas ela é provocada pelos partidos políticos. Se a gente olha para o artigo 109 da Constituição, que indica os legitimados para provocarem o Supremo Tribunal Federal, todos eles, direta ou indiretamente, são vinculados a partidos políticos. Então, se a gente quer criar um freio para isso, a gente tem que criar relacionado aos próprios partidos. Por quê? E aí, deixando de lado até essa discussão do Bolsonaro. Se a gente olha para as ADINs, ação diretas de inconstitucionalidade que tramitam no Supremo, mais de 90% delas foram propostas por partidos políticos. Então eu acho que é uma questão muito além da atuação do Supremo. Ele é provocado e a gente tem que olhar para a origem dessa provocação. André? Ô Vilela, se a gente for olhar para o que está na mesa, né, por que o Bolsonaro está sendo processado nesse caso do golpe? Ele está sendo processado, e quais são as imputações, né? Tirando essa questão do crime, de organização criminosa, que é uma, hoje em dia, eu tenho, por exemplo, casos de jornalistas que fizeram um jornal, 3 jornalistas se juntaram, fizeram um jornal para, enfim, publicar notícias. E foram acusados de organização criminosa. Por terem feito juntos. Né? Então, assim, hoje em dia isso, qualquer coisa entra nessa imputação. Mas a questão é que se você vai para a denúncia da PGR, a denúncia do Gonê, que é quem está acusando, e olha o que está sendo imputado ao Bolsonaro, tá lá. Ele fez live, ele fez posts para enfraquecer o Estado. Então, aí sim, quais são os posts que ele fez? Bom, posts sobre eleições, posts sobre urnas e coisas do gênero, quer dizer, questionando as urnas, até a possibilidade de que elas pudessem ser ou não fraudadas, enfim, questionando. Fez reuniões, né? Reuniões, e aí ele dizia assim, ele estava presidindo as reuniões. Pô, ele era o presidente da República. Se ele não estivesse presidindo, é que era esquisito. Fala-se de uma minuta. Essa minuta, tal minuta do golpe, era uma minuta de estado de sítio, de decretação de estado de sítio. Como é que você dá um golpe decretando estado de sítio? Pô, você não usa os elementos da Constituição para dar um golpe, você subverte a Constituição. O estado de sítio, o estado de defesa, são institutos que estão dentro da Constituição. Você não chama o Congresso para dar um golpe. E estado de sítio e de defesa, inclusive, você precisa de aprovação do Congresso para ele valer. Então ele teria que chamar o Congresso e falar assim, todos vocês aqui agora concordam com darmos um golpe de Estado? Não tem como. Então só o STF não foi chamado para esse golpe. Era um golpe de todo mundo. Não tem como a gente entender por aí. E o pior, a gente vai criminalizando com isso a liberdade de expressão. E esse é o ponto que eu acho mais sensível. Se a gente acredita que alguém, ao fazer um post, está incitando todo mundo a dar um golpe, se você, ao publicar ou fazer uma live, está questionando o Estado, e ao questionar o Estado, as urnas, as eleições, seja o que for, e como for, você está promovendo o enfraquecimento desse Estado de tal maneira que ele pode cair, ou que as pessoas, então, do dia 8 estariam sendo chamadas ao golpe, a partir desse lugar da liberdade de expressão, nós todos nós, advogados, jornalistas, todos que nos escutam, todos nós estamos num buraco. Será que o nosso Estado é tão fraco, frágil, a ponto de não ser capaz de ouvir críticas e questionamentos e sair incólume disso? Será que é possível que alguém, pela palavra, derrube ou enfraqueça um Estado? A discussão está nesse lugar. A acusação do Gonê, da PGR, a acusação que é feita hoje, muito bem recebida pelo próprio STF, vai na linha de que pela palavra você derruba o Estado. E não é só nesse processo, hein?
Se nós formos para os outros inquéritos que tramitam desde 2019, a gente também está por aí. Inquérito das fake news, palavra. Inquérito das milícias digitais, palavra. Inquérito dos atos antidemocráticos, são atos, manifestações. Então nós vamos criminalizando a palavra e com isso, para conseguir de alguma maneira criminalizar o Bolsonaro, o bolsonarismo, a direita, e esse é um problema maior do que até mesmo a politização do caso Bolsonaro.